que faz o Vale ser o Vale é a parte comportamental do Vale. Como as pessoas interagem, como elas veem os projetos. A galera lá abre o que tá fazendo. A galera marca um café e eu mostro tudo que eu tô fazendo pra ti, tu mostra tudo que tu tá fazendo pra mim. Ah, essa aqui é fulano de tal, ela veio da Alemanha, ela tá estudando partículas físicas, não sei o que lá, e a interação dela com não sei o que lá da energia. Daí chegou o outro cara, um japinha lá. Cara, esse cara que tá estudando como é que machine learning aplicado, a saúde, que vai pra cura do câncer, não sei o que lá, blá, blá. Só gente assim, tipo, PhDzaço, a galera louca assim. Se eu tenho uma comunidade forte, onde pessoas estão trocando ideias constantemente, fazendo essas trocas de intercambiando, não só colaboradores, mas os próprios insights da empresa, uma vai ajudando a outra a crescer. A ideia é o quê? Cara, vamos fazer nossa ideia ganhar vida. Vamos fazer esse negócio pra frente. Cara, tu viajou pro Vale do Silício, tu tava me contando. Quando que foi isso aí? Foi em novembro. E o que tu viu por lá, cara? O que tem lá que não tem aqui? Cara, o que tem lá que não tem aqui é muita coisa, assim. Mas eu diria principalmente no sentido de o que faz o Vale ser o Vale é a parte comportamental do Vale. Como as pessoas interagem, como elas veem os projetos. Por exemplo, uma coisa que aqui no Brasil a gente tenta muito proteger ideias, né? Não, eu tenho uma grande ideia. Ou, por exemplo, contratos de NDA, onde tu não pode falar, tu não pode sair de uma empresa e criar outra parecida. Lá na Califórnia nem pode isso. Foi o que fez o Vale do Seu... Uma das coisas que fez o Vale do Seu Vale é isso. As pessoas saem de uma empresa, elas podem literalmente fazer uma empresa igual. Só que daí isso poderia pensar assim, né? Então eu tenho que ficar escondendo o jogo. Não, a galera lá abre o que tá fazendo. A galera marca um café e eu mostro tudo que eu tô fazendo pra ti, tu mostra tudo que tu tá fazendo pra mim. Tem uma política de ser mais transparente, assim. Não é uma questão de transparência, é questão de... Eles entenderam o jogo do compartilhar. Assim, Tá. Se eu tenho uma comunidade forte, onde pessoas estão trocando ideias constantemente, fazendo essas trocas de intercambiando não só colaboradores, mas os próprios insights da empresa, uma vai ajudando a outra a crescer. Claro que nem tudo é comentado, sempre vai ter aquela coisa que é o moat, né, da empresa, mas a maior parte ela é aberta, no sentido de que as pessoas interagem, conversam sobre o que está acontecendo, etc. E de uma forma muito aberta. Aqui no Brasil eu percebo que a gente tem essa questão de um certo medo do outro, sabe? Do outro querer roubar. Não querer entregar os segredos, assim. E lá, a galera, assim, todos os lugares, por exemplo, a gente entrou em várias empresas. A gente entrou, eu entrei dentro da Salesforce, do Google, da Microsoft, entrei dentro de startups de AI, que os caras abriram para nós tudo. Eles só pediram, em alguns aspectos, a única coisa que eles pediu é para não filmar ou tirar foto de alguma coisa, mas para nós, eles deixaram a gente fazer qualquer pergunta sobre o que eles fazem, como é que eles fazem. Eu fiquei lá mais alguns dias, depois que terminei a minha imersão lá, e marquei um café com alguns deles, e eu pensei, né, eles vão querer algum insight meu ali, porque eu falei sobre marketing com alguns deles e tal. Os caras só queriam trocar ideia mesmo, sabe? Tem muito essa questão de vamos se conhecer, vamos se conectar, e se bater o santo, entre aspas, ali, vamos, de repente, fazer alguma coisa maior, etc., ou trocar ainda, se aprofundar e tal, em relação à empresa. Tem muito essa questão de, no final de semana, se juntar, eles se juntam no final de semana para fazer churrasco, para poder trocar ideia. E o que acontece? Isso é como se fosse aquela sopa da vida para a criação. Porque no momento que tu junta várias pessoas extremamente inteligentes, eu lá me senti naquele episódio de Big Bang Theory. Tem um local que eu visitei lá que se chama The Residence, que é uma mansão onde basicamente tem lá alguns gênios, e o Sam Altman é um dos conselheiros do The Residence, então ele investe, né, nas startups, em algumas startups dessa The Residence. Então ele vai para lá de vez em quando, senta lá com eles no sofá que eu tava lá, até eu filmei lá uma entrevista que eu fiz lá naquele sofá. Depois eu lembro de ter visto uma entrevista do Sam Altman. Daí eu peguei a entrevista naquele sofá no mesmo sofá. E ele senta lá com a galera que tá lá, começando. O que é o The Residence, né? Tu se aplica, se for aprovado, tu paga uma taxinha lá, e é uma mansão bem no centro ali de São Francisco, que tem assim, uns 4 andares, que tipo, parece que... Ele me lembrou agora, pensando assim, lembra um pouquinho aquela casa dos X-Men, sabe? Que é uma mansão grande, com umas escadas. Só gente assim. estranha. Só gente estranha. Não, eu tava lá no café da manhã, tipo, o cara cumprimentou, né? Essa aqui é fulano de tal, ela veio da Alemanha, ela tá estudando partículas físicas, não sei o que lá, e a interação dela com não sei o que lá da energia, e não sei o que lá, tipo... Umas coisas muito loucas. loucas. Daí chegou o outro cara, um japinha lá.
cara, esse cara que tá estudando como é que o machine learning é aplicado à saúde, que vai pra cura do câncer, não sei o que lá, blá, blá. Só gente assim, tipo, PhDzaço, uma galera louca assim, e ao mesmo tempo tem os empreendedores lá, que é o cara que tem uma ideia e tá lá no meio dessa galera criando coisas, sabe? Então mistura muito essa galera. A galera vai lá pra ter essa troca mesmo, Vai. pra conhecer gente diferente, pegar a ideia. O cara que eu troquei ideia, por exemplo, ele é casado, né? Tem casa aqui no Brasil, ele foi aprovado, ele vai ficar acho que são 6 semanas ou 6 meses lá naquela casa. Longe da família e tal, mas por quê? Pra emergir lá e poder desenvolver. Ele chegou lá, acho que fazia 2 meses que ele estava lá, ele chegou lá sem saber, ele é um cara de engenharia de projetos, não sabia programar, não sabia nada de IA. O cara já tá com uma startup de IA, já tá programando, criando um monte de coisa, mas porque a vivência, né, entre um monte de gente interessante. Então, isso que eu achei lá do Vale uma coisa insana, assim, que a gente aqui no Brasil não tem nem em São Paulo. São Paulo é como se fosse, sei lá, tipo, a periferia da periferia da periferia do Vale do Silício, sabe? Não se compara à troca de informação. Não por falta de gente boa, no caso. Também, né? Também, óbvio que os assim, melhores claro, cérebros os melhores cérebros do mundo, digamos assim, né, estão lá. Mas não só isso, eu acho que o que faz também os melhores cérebros do mundo estarem lá é a cultura. Então, a cultura que foi criada lá. E cultura não é uma coisa que a gente cria do nada, né? Ela foi criada ao longo do tempo. Desde a época que foi para lá pessoas na Corrida do Ouro, Vale surgiu a partir disso, dessa Corrida do Ouro. Depois, na parte de tecnologia também, quando um professor decidiu pegar 2 alunos que acabaram originando o HP e fizeram com que esses alunos fossem incentivados a não ir para a costa leste, né? Normalmente o pessoal se formava em Stanford, Berkeley e ia lá para trabalhar em Nova York, trabalhar na costa leste. Como é que essa galera ficaria ali, né, trabalhando ali? Ele foi um dos professores que incentivou isso, surgiu o HP, da HP surgiu os traíras lá, que foram as pessoas que saíram do HP. Só que o que acontece? Não tem lá NDA, então eles saíram e copiaram o HP e criaram mais empresas. E assim foi criando várias fomentou empresas, o mercado. fomentou muito. Então o pessoal que sai da Apple cria projetos, o pessoal que sai falando de AI, né, Anthropic, do Dario Moedo, ele trabalhava na OpenAI. Ele saiu, lançou Anthropic, que é o Cloud. Então lá tu pode sair de uma empresa e tu pode criar o concorrente com base no que tu aprendeu lá, entendeu? Não existe nada, mesmo se tu assinar algum tipo de contrato, não existe isso. Tu pode fazer isso. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que vence o melhor. Então, isso também possibilita essa troca, porque eu vou trocar ideia contigo, mas se eu sei que eu sou melhor, tipo, vai ter insights teus que tu vai me trazer que podem ser muito relevantes também. Agora mesmo, a gente tava ali trocando ideia e, tipo, tu me dando insights, eu te dando insights e, cara, a gente melhora, os dois melhoram porque a gente se abriu para poder trocar ideia. Tanto que lá, um dos lemas que tem lá entre os grandes investidores, né, os bilionários, eles trazem como conselho você pegar e, pelo menos uma vez por semana, conectar 2 pessoas diferentes que você sabe que deveriam estar conversando, trocando ideia. Então, ele falou, um dos fatores de sucesso desse bilionário que estava lá falando, incentivando um brasileiro da NASA, era fazer isso. O cara estava começando uma empresa bem interessante lá, uma startup, e ele não tinha conexões. Ele falou, cara, o que vai fazer tu ter conexões não é tu querer entregar cartão, mas tu ajudar pessoas a se conectarem, porque daí elas vão ficar em dívida contigo de querer também te conectar. Então faça isso, conecte pessoas. E ele começou a fazer isso, em um ano ele já tinha levantado mais de $2 milhões de investimento, já tinha conseguido construir a empresa dele, achou o sócio dele através desse processo também. E é o quê, né? É uma coisa que eu acredito muito, a gente colaborar para daí receber em troca, mas gerar valor primeiro. Então eles têm muito isso, assim, gerar valor primeiro. E eles têm um valor também que é de devolver. Ou seja, alguém gerou valor primeiro para mim. Eu cresci. Eu tenho que devolver. Só que essa pessoa não precisa de mim, mas outras pessoas precisam. Então, take it back, né? Tipo assim, como é que eu devolvo para as pessoas, para a sociedade? Então, você vê lá que muitos professores em Stanford que não precisavam ser professores de Stanford. Tipo assim, eles já são caras muito ricos, caras que já poderiam estar aposentados, mas os caras têm um sentimento de dívida com a sociedade, porque aquela comunidade ajudou eles a chegarem no que eles chegaram, em termos de riqueza, em termos de prosperidade, em termos de recompensação também pelo trabalho que eles fizeram. Então eles sentem esse dever de, cara, eu quero dar de volta. E não é um dever assim, aquela coisa ruim, aquela coisa boa, assim, cara, eu quero poder incentivar outras pessoas a terem e conquistarem aquilo que eu conquistei. Outra coisa também que eu gostei muito do Vale, que é diferente, principalmente da Flórida ali, de outros lugares, aqui também do Brasil,
é que pessoas com muita grana, tipo, andam de Corolla, de Civic, que pra lá é um carro tipo um Gol, sabe? Um Corolla, um Civic no Brasil é tipo um Gol. O Tesla é tipo um, sei lá, o carro mais simples que tem aqui no Brasil é tipo isso lá, Kwid. sabe? É tipo um Kwid, Tesla lá nos Estados Unidos. E os caras andam, tipo, o Brett, né, que é um professor de Stanford que foi no primeiro dia, ele, na nossa imersão, ele nos deu uma aula sobre como o Vale funciona e como foi criado, e ele, como tem ali seus quase 70 anos, ele passou por boa parte disso, né, e trabalhou, inclusive dentro de algumas dessas grandes empresas. Cara, ele tava com um Corolla velho lá, e aquele cara, ele tem muita grana. Tipo assim, ele investiu em muitas empresas lá no início, sabe? Tem um meme que é uma curva, né? Que é a curva, tipo assim, o cara tem pouca grana, daí ele compra Corolla e outros carros com alta durabilidade, aí sobe a curva. Porsche, Ferrari, BMW, tal. O cara é um pouco mais rico, né? Aí o cara, quando ele fica muito rico de novo, ele volta pro Corolla, né? Tipo, o bilionário volta a ter Corolla. Lá tem, eu passei por algumas lojas lá, tipo, Lamborghini, Ferrari, não sei o que lá. Só que eu não vi na cidade, assim, quase nenhuma Lamborghini, nenhuma Ferrari. Agora tu vai pra Los Angeles, tipo assim, é cheio, sabe? Sim. Então, uma coisa que eu gostei do Vale é muito cara, vamos botar de volta a grana nos negócios, nas ideias, pras pessoas. Sim. E eu conversei tanto com pessoas que estavam começando lá, quanto com pessoas, né, de C-level, com um bilionário ali. Cara, tipo, tudo de boa. A ideia é o quê? Cara, vamos fazer nossa ideia ganhar vida. Vamos fazer esse negócio pra frente. Então, muitos estão construindo negócios ali. Claro que tem a grana tá no meio disso também, né? Mas a galera quer fazer tirar aquela ideia do papel, sabe? É isso que eu senti, conversando com a maioria das pessoas. Cara, eu quero fazer isso aqui acontecer, não importa o quê. E isso eu me senti muito em casa, sinceramente, assim, de estar vendo, porque é uma coisa que eu prego muito na minha comunidade. Essa energia do compartilhar, da abundância, do fazer, do menos falar e mais executar. E eu tenho uma frase que eu falo muito que é honra e conhecimento com a prática. Porque assim, se o conhecimento por conhecimento vira obesidade mental. Se você não botar em prática, ele só te pesa, né? Porque daí tu fica se comparando com outro que sabe muito menos, mas consegue ganhar muito mais dinheiro, coisa do tipo. E lá a galera realmente vive isso, né? Claro, tem suas exceções, etc. Tudo. Mas o que eu percebi lá? Que isso é até mais importante, e até eles mesmos falam, cara, o mais importante daqui do Vale, a galera acha que é IA, que é robótica, que é tecnologia, mas só aqui tu percebe que a coisa mais importante é a conexão entre as pessoas. É a comunidade. No final de semana, por exemplo, a galera do prédio descer para fazer um churrasco junto e se conhecer, sabe? Lá tem muito isso, muito forte isso. Tanto que eu tava no final de semana lá, depois do evento, eu fui lá, o pessoal me convidou pro churrasco, eu fiquei lá no meio dos americanos, no meio dos brasileiros que estavam lá, churrasco, nem me conhecia. Fui para casa de um depois para jogar pembolim e trocamos ideia sobre os negócios, depois trocou ideia sobre a vida. Cara, um negócio, assim, muito diferente. E eu acredito que se a gente só trouxesse isso de alguma forma para o Brasil, nem que seja numa região, já faria... Floripa. Faria total... E eu falei isso para eles, né? E inclusive alguns já vieram para cá e falam, né? Moravam aqui antes e tal. E eles falam, cara, depois do Vale só Floripa. E eu falei, cara, então me ajuda, vamos trazer essa cultura para Floripa, porque é algo que realmente muda completamente os negócios, completamente o ambiente. Sim. Tu vê que é um ambiente muito mais... Lá acelera pra todo mundo, né, cara? Acelera pra todo mundo. Então, assim, eu fui pra lá, pude me conectar muito com tecnologia, entender o que tá acontecendo. Foi incrível algumas visitas que eu fiz, né? Principalmente a visita no Google, me surpreendeu porque eu achava que o Google tava mais atrás do que tá. Eu descobri que o Google tá muito mais à frente do que a gente imagina em AI e inovação. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi a cultura que foi desenvolvida, e não é uma cultura que é dos Estados Unidos. Porque eu já visitei outras cidades dos Estados Unidos, eu já visitei alguns lugares nos Estados Unidos. E, cara, é completamente a cultura do próprio Vale. Tu vai para Miami, por exemplo, existe muito essa coisa de ostentação. Eu acho que muito porque tem muito latinos que vão para lá, para Miami, e o latino passou a vida toda desprovido, né? A gente não tem acesso tão fácil a produtos, a carros. Sim, pô, o cara comprar uma Lamborghini nos Estados Unidos é normal. O cara não compra porque não quer, porque acha até brega, sei lá. Exatamente. Assim, aqui no Brasil é impossível. É impossível, é só um super mega multimilionário. E lá nos Estados Unidos, se tu for bem sucedido, tu já pode comprar um carro bem legal, assim. Então os latinos quando vão pra lá, a primeira coisa que tu chega lá, cara, vou comprar um carrão, vou comprar um barco, não sei o que lá e tal. E lá no Vale já não, a galera, o seu sentir diferença, sabe? Não quer ostentar, a galera quer criar, quer fazer acontecer. Um monte, entre aspas, um monte de nerd querendo mudar o mundo.